abstrativização ou objetivização, quem preferir, tanto faz, ou também transcendência dos motivos determinantes da sentença. Esse eu vou deixar para o final. Tem umas outras inovações antes que é importante falar para a gente ir percebendo a evolução para esse objetivo aqui, para essa abstrativização. O que vem acontecendo? Bom, o STF estava percebendo que estava tendo muita decisão igual, muito processo igual, semelhante, que precisava da mesma decisão, que eles já tinham analisado antes, o Senado não pôde suspender a norma. O que eles vêm feito? A primeira inovação que a gente consegue analisar é a inserção do parágrafo 3º do artigo 475 do CPC. O que diz esse artigo? Fala que não é preciso reexame necessário daquelas decisões que forem em concordância com súmula ou jurisprudência do STF. Ah, mas como assim? Essas decisões não foram em controle difuso? Foram. Então não analisaram no caso concreto? Foi analisado no caso concreto. Não tem o risco de uma característica, uma peculiaridade ser utilizada? Não precisa se preocupar com isso, gente. Não vai ter reexame necessário e pronto, acabou, é isso mesmo. É muito semelhante também com a regra do artigo 545, parágrafo 1º-A, também do CPC, que foi implementado faz pouco, que diz que o relator pode negar seguimento para os recursos manifestamente em confronto com as súmulas e jurisprudências do STF. Isso por quê, gente? Porque o tribunal já se posicionou de uma maneira. Então, não adianta você continuar querendo que ele se posicione diferente. Então, ele já falou, gente, quando for assim, nem precisa mandar para cá. Eu não vou analisar de novo, já decidi assim. Né? É bem mais tranquilo. Você não tem dúvida, advogado, não adianta você tentar que não vou analisar, pode parar por aqui. Qual que foi uma outra inovação? Teve análise de um recurso extraordinário, o número é 197917 de São Paulo, que ele interpretou a norma, a lei, em confronto com o artigo 29, inciso 4º da Constituição Federal. É aquele que fala sobre o número de vereadores que cada município deve ter. Foi feito num controle difuso. A decisão foi que a lei era inconstitucional. E o que o TSE fez? O TSE transformou essa decisão do STF em resolução do TSE. Resolução faz o quê, gente? Faz efeito erga omnes, todo mundo é obrigado a acatar. Então, mas não foi uma decisão num controle difuso? Foi. Mas eles formaram a resolução. E ninguém fez nada? Fez, gente. 2 ADIs foram impetradas para revogar essa resolução e não teve jeito. As 2 foram rechaçadas, falaram que o princípio da supremacia da Constituição, da interpretação da Constituição era maior, que não adiantava, o principal guardião da Constituição e intérprete é o STF, ele já fez a melhor interpretação. Virou resolução e virou aplicado a todo mundo uma norma que era apenas em controle difuso. Qual que foi uma outra inovação assim que todo mundo viu, e essa foi vista claramente porque virou lei, foi as súmulas vinculantes. Gente, que é mais obviedade você vê que várias decisões em controle difuso estão sendo unidas e estão formando efeito vinculante, sem precisar passar pelo Senado. Não tem coisa mais óbvia do que ver isso através das súmulas. Porque se fossem várias decisões em controle concentrado, já ia ter efeito erga omnes, não ia precisar estar fazendo súmula para vincular os efeitos, para vincular o posicionamento para todos. São decisões dadas em controle difuso, uma coletânea de decisões que estão transformando em súmula vinculante. Gente, o que eu quero mostrar com isso? Que está acontecendo uma abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. O que seria isso? Eles estão transformando o controle difuso mais próximo do controle concentrado. Mas como que faz isso? Gente, o STF vai chegar. A análise daquela lei conseguiu chegar ao STF. O que eles vão fazer? Olha, gente, realmente, alguém chegou aqui por esse caso concreto, mas essa lei realmente é importante e afeta muita gente. Vamos fazer assim? Vamos retirar do caso concreto, específico deste processo, e vamos analisar a lei aqui separadinha? Vamos analisar a lei em abstrato?
Não vamos analisar ela no caso concreto, vamos analisar ela em abstrato. Então, eles vão estar abstrativizando o controle de constitucionalidade. Ao meu ver, eu acho que vocês já perceberam, eu sou totalmente a favor disso, por quê? Gente, por mais que tenham legitimados específicos, e por mais que exista a repercussão geral, que aliás eu acredito que seja um dos fundamentos muito fáceis de observar que é da abstrativização, você consegue ampliar os legitimados para nós da sociedade que não temos poderes. Porque por mais que exista repercussão geral, se não for do interesse político de alguns dos legitimados, essa lei nunca vai chegar à análise do STF. Então você nunca vai conseguir que essa lei seja declarada inconstitucional e que tire ela do ordenamento jurídico. Ah, tudo bem, a lei chegou à análise do STF por um recurso extraordinário, meio atípico, super atípico, mas ele conseguiu chegar lá em cima. Ou seja, se conseguiu chegar para o STF é porque existe repercussão geral. Se existe repercussão geral é porque não ficou só entre as partes o interesse, transcendeu o interesse das partes a toda a sociedade. E é por isso que chegou no STF e ele pode estar analisando. Ele não vai utilizar as peculiaridades do caso concreto, eles vão retirar do caso concreto e analisar tal como se fosse um controle concentrado mesmo, sem problema nenhum. Quem é contra? Falo que a peculiaridade do caso concreto, esse a gente já descartou, porque ele não vai analisar no caso concreto, ela é a razão pela qual a parte conseguiu fazer a análise, né? E não existiria a possibilidade de fazer coisa julgada, de uma norma que é errada, uma decisão errada. Gente, isso já existe no controle concentrado de constitucionalidade. Esse problema já existe. Nem por causa disso tentaram tirar o controle concentrado de constitucionalidade do ordenamento jurídico. Então, tem algumas peculiaridades que a gente tem que ver que seriam muito melhor para todo mundo. Ah, mas Thaisa, mas está faltando alguma coisa aí, se fosse tão simples assim, não existia essa dúvida. Sim, gente, está faltando uma pessoa que antes vocês viam, o Senado Federal. Cadê o Senado Federal aqui nessa história? Gente, o Senado Federal acabaria por aqui, pelo menos no caso, logicamente, da comunicação para suspensão. Ah, então vamos botar ele simplesmente como um publicador. Ele vai ser o órgão de publicação da inconstitucionalidade. Não, gente, também não vamos rebaixar ele tanto. Vamos fazer assim? Vamos tirar essa previsão legal do ordenamento jurídico, essa previsão de necessidade do Senado analisar a constitucionalidade, a suspensão da constitucionalidade, a inconstitucionalidade da norma. Vamos tirar, a gente tira ele tacitamente, é uma inutilização tácita dessa norma. Por quê, gente? A comunicação do Senado, como foi falado antigamente atrás lá no histórico, agora eu estou te mostrando que eu não sou a chata, eu precisava falar no histórico exatamente por isso. Ela surgiu em 1934. Em 1934 só existia o controle difuso. Não existia a previsão do controle concentrado. Então, o que acontecia? As normas só tinham o efeito interpartes. Então, você tinha uma possibilidade de estar ampliando esses efeitos através da comunicação ao Senado. Só que agora já existe o controle concentrado. No controle concentrado, você não precisa do Senado para estar suspendendo a norma. O STF vai, analisa, decide e já pronto. Já tem efeito erga omnes para todo mundo. Quem tem a última palavra final é o STF. Quem é o intérprete final e o maior e o especificado pela Constituição é o STF e não o Senado Federal. Então, eu acho que não tem que ter essa disputa do Senado para ter esse poder. Não faz parte dele isso. Eu acredito que com a abstrativização a gente vai ter uma maior celeridade, uma maior segurança jurídica, não vai ter aquele Nossa, gente, aquela confusão de processo, é muito processo no Supremo Tribunal Federal e muitas vezes iguais. Então, eu acredito que possa ser melhorado com a abstrativização. Alguns falam, então vamos fazer a abstrativização só para aquelas causas que versem sobre direitos fundamentais. Gente, a gente já tem tantos obstáculos no nosso ordenamento jurídico, esse só vai facilitar para a nossa sociedade, para a gente que precisa realmente da lei. Eu acredito que a gente não tem que colocar mais um bloqueio, mais um obstáculo. Eu acho que assim fica mais fácil, ainda tem muita discussão sobre o assunto.
o tema não é nada pacífico ainda, mas que os ministros estão fazendo. Gilmar Mendes foi um específico que está fazendo isso, que a gente pôde ver bem detalhadamente naquele habeas corpus que ele definiu. Ele decidiu que a proibição da progressão do regime nos crimes hediondos era inconstitucional, virou uma briga, porque ele obrigou todo mundo a acatar esse posicionamento, mesmo tendo sido uma decisão dada em controle difuso, virou erga omnes, não ficou pelo Senado, não passou pelo Senado, e foi assim. Aí, para evitar conflito, eles criaram a lei. Mas foi uma abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Então, vocês viram que teve diversas mudanças ao longo do tempo. Com certeza virão muitas outras, mas essas, para mim, foram as principais e as mais importantes de ser abordadas. Então, eu vou parar por aqui a nossa apresentação de hoje, para não confundir mais a cabeça de vocês, para manter tudo tranquilo. Vocês viram que foi super fácil, o conforto da casa de vocês é ótimo para aprender controle de constitucionalidade, não é verdade? Então, vamos parar por aqui, gente. Eu agradeço muito, boa noite. Agora, se tiver alguma pergunta que vocês queiram estar mandando, eu vou estar à disposição para estar respondendo. A gente não tem muito tempo, a gente ficou parado um pouquinho, mas se não der tempo de responder as perguntas, pode estar mandando no meu e-mail que a gente responde mais para frente. Por enquanto, para quem não tem dúvidas, boa noite, muito obrigada, fiquem com Deus.